No vasto universo dos Sports Entertainment, na categoria MMA, poucos nomes de executivos brilham como o de Frederico Lapenda. A jornada de Lapenda das ruas do Brasil para o palco global é digna de um documentário. Sua história é de paixão, perseverança e uma crença inabalável no potencial do Mixed Martial Arts. Frederico Lapenda nasceu em Recife, no Nordeste brasileiro. Na infância, praticou judô e na adolescência savate. Aos 17 anos, assistiu seu primeiro combate ao vivo, onde seu colega de academia, Marco Selva, enfrentou Marco Ruas em Recife. Um ano depois, em 1987, migrou para Los Angeles, onde formou-se em televisão e cinema. Em 12 de novembro de 1993, Lapenda teve o privilégio de presenciar ringside o nascimento do Ultimate Fighting Championship, em Denver, Colorado, a convite de Rickson Gracie. No evento, Lapenda conheceu Art Davie, o criador do UFC, e viu que aquele esporte reunia as 3 lições cruciais que ele teve na universidade. Em 1994, fez parte da produção do evento Vale Tudo Japan Open. No ano de 1995, Lapenda levou o lendário Carson Gracie para Los Angeles, onde abriram uma academia de jiu-jitsu em sociedade, tendo como instrutores os jovens Vitor Belfort e Marcelo Mello. Tudo isso graças a uma visita de Belfort a Lapenda em 1994, quando tinha apenas 16 anos. O visionário Lapenda enxergou que o jovem seria um grande campeão, o levou para Los Angeles e o apresentou para o mundo. Durante o UFC 5, quando o lutador Royce empatou com Shamrock, Lapenda observou todos os lutadores do evento indo comemorar o empate junto a Shamrock. Percebendo que todos os lutadores se uniam para vencer os brasileiros, Lapenda teve um insight. Nascia ali a ideia de criar um time de lutadores brasileiros, o Brazilian Dream Team, fazendo a união do jiu-jitsu com a luta livre e as outras artes marciais. Devido à rivalidade entre os atletas, Lapenda não conseguiu a proeza, mas plantou a semente, que germinou poucos anos depois com os mesmos atletas, mas sob a alcunha de Brazilian Top Team, que lhe trouxe muita satisfação, pois a semente germinou e o esporte evoluiu. Ainda no ano de 1995, com a saída de Rorion Gracie do UFC, Lapenda teve a grande oportunidade de colocar o próximo brasileiro no octógono. Um momento mágico em sua carreira e uma decisão difícil de tomar, pois o jovem Lapenda era empresário de vários lutadores de jiu-jitsu, luta livre e outras modalidades. Após analisar bem o perfil de todos os seus lutadores, Lapenda escolheu aquele que apresentava maior versatilidade e que representava a futura direção do esporte. Desse modo, em setembro de 1995, Lapenda lançou o primeiro lutador no octógono que sabia lutar em pé e no chão, Marco Ruas. E em 1995, enquanto a maioria dos praticantes eram tradicionais, Lapenda foi executivo pioneiro a filosofar que para sobreviver no octógono, um lutador tinha que ser completo, dominando as mais diversas artes. Em agosto de 1996, com apenas 27 anos de idade, em Tóquio, Lapenda lançou sua própria franquia de lutas para competir com o UFC, seu WVC, World Vale Tudo Championship, se tornando o primeiro não japonês a produzir um evento de lutas no mercado japonês, um feito histórico. O evento contava com 3 dos 6 campeões do UFC. A partir desse evento, começou sua jornada ajudando a globalizar o MMA. Paralelamente, Lapenda vendia aulas masterclass de jiu-jitsu, luta livre, chutebox e outras modalidades, em formato de VHS e DVD, com o intuito de auxiliar na formação de novos atletas,
especialmente aqueles que não tinham acesso a professores de lutas. Estados Unidos, Aruba, Holanda, Israel, Rússia, Japão são alguns dos países em que Lapenda coproduziu lutas e foi responsável pelo lançamento de vários atletas, como Mark Kerr, Igor Vovchantin, Pedro Rizzo, Marco Ruas, Alexandre Cacareco, Hit Hearing e muitos outros, ajudando a transformar as vidas de muitos lutadores que antes eram anônimos ou amadores, levando-os ao estrelato. Em 1997, seu evento WVC3 inaugurou o pay-per-view no Brasil, um grande marco tecnológico e econômico, pois são as receitas do pay-per-view que alimentam os esportes de combate. Além disso, a luta principal entre Fábio Gurgel e Mark Kerr se tornou uma das mais importantes para a evolução do esporte do Vale Tudo para o MMA, porque o resultado mostrou a necessidade da divisão por categorias de peso e a realização de exames antidoping. Nesse mesmo ano, Lapenda lançou o Combate Mortal, primeiro programa de lutas de MMA semanal, exibindo lutas em televisão aberta no canal 22 em Los Angeles. Em 11 de julho daquele ano, Lapenda se consagrou como produtor quando exibiu seu WVC4 no pay-per-view americano, se tornando o quinto produtor e o último a exibir lutas de pay-per-view, pois o senador John McCain fez uma campanha contra o MMA e retirou todas as lutas desse esporte do pay-per-view por uma temporada, resultando na quase falência do UFC e levando a SEG, detentora dos direitos do UFC, a vendê-lo para os irmãos Fertitta. Em 1998, Lapenda retomou a ideia de criar um time de lutadores e, junto a seu sócio Bas Boom, formou o poderoso Golden Glory Team, que se tornou o time que mais ganhou cinturões no Japão. Grandes nomes do Fight Game, como Sam Shield, Hit Hearing, Gilbert Yvel e Alistair Overeem, faziam parte do time. Com sua network global e antes da popularização do uso de e-mail, Lapenda lançou a carreira internacional de dezenas de atletas ao colocá-los para lutar em eventos mundo afora, tais como Mário Sperry no Extreme Fighting, Pedro Rizzo no K1, Roberto Trave em Castelo Branco no AFC e José Perelandi no Too Hot to Handle holandês, e muito mais. Lapenda também foi um dos primeiros a promover lutas de MMA femininas. No ano de 2001, Lapenda e o fundador do UFC, Art Dale, criaram o WOW Production e formaram uma joint venture com a Mandalay, dona do Golden State Warrior, e produtoras de filmes como 7 Anos no Tibete, com Brad Pitt, e Amor Sem Fronteiras, com Angelina Jolie. Coproduziram o filme Perfect Game e desenvolveram os projetos Pride, Magic e outros. Em 2008, Lapenda, junto ao seu sócio Bas, criou a Fight Game, uma marca revolucionária de esportes de combate focada em aproximar fãs e lutadores por meio de videogames, pay-per-view e uma linha de roupas. A Fight Game lançou 2 videogames, a Fight Game Rivals, com a Microsoft Xbox, e Fight Game Heroes, com a Sony Ericsson, além de patrocinar vários lutadores e eventos esportivos. O maior feito da empresa aconteceu em 2011, quando a Fight Game foi pioneira em produzir o primeiro pay-per-view da história do YouTube. Foi um marco revolucionário. O evento foi o Glory e aconteceu em Moscou. Por tudo isso, Lapenda é considerado um dos pais fundadores do MMA, das publicações especializadas do esporte
pelo que já recebeu homenagens e premiações. Como rápido, eu sou brasileiro, ele está fazendo muito sucesso aí, brilhando muito. Eu vou te entregar aqui, aprenda a orar. Você não é um professor, mas a partir de agora você vai ter um sangue da CD. Então, quero um branco preto pesado aí. Um branco preto é simbólico. Quero colocar o branco no seu braço. Bota a luva nele. Já no mundo do cinema, em 2005, Frederico Lapenda criou a Paradigm Pictures, empresa na qual ele produziu dezenas de filmes e documentários, entre os quais destacam-se Sequestro, que foi elegível à nomeação do Oscar em 2011, USS Indianapolis e Fúria, estrelados por Nicolas Cage. Sua jornada na indústria cinematográfica o conduziu à presidência do Grand Jury do Beverly Hills Film Festival, prestigiado evento que acontece há 24 anos no coração da indústria do cinema. Como em sua trajetória, Lapenda sempre promoveu brasileiros e o Brasil, em 2018 foi honrado pelo ministro do Turismo brasileiro, que o nomeou embaixador do turismo do Brasil junto a Vitor Belfort e Renzo Grace. No entanto, entre todas as suas realizações, uma se destaca: sua coautoria com a lenda do Marvel Comics Stan Lee, Aliados da Amazônia. Esse livro infantil, lançado em 2019, centrado em animais superpoderosos protegendo a floresta amazônica. É um testemunho do compromisso de Lapenda com suas raízes e sua crença inabalável no poder da narrativa. A história de Frederico Lapenda é de sonhos realizados, de barreiras quebradas, de um legado que ecoará para sempre nas páginas de história dos esportes de combate. Das ruas do Brasil ao palco global, sua jornada é um testemunho de poder da paixão, visão e de um espírito indomável. Mas eu vejo o Lapenda, para mim, como uma das figuras mais importantes da história do esporte. O Lapenda é um cara, de uma importância absoluta na história da luta, sim. Frederico Lapenda é o primeiro cara a fazer uma plataforma de lançamento com grandes eventos no mundo.